Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, o Lunariano mais forte. Parte 21. Capítulo 187. O jornal trazia a foto de uma ilha. Em sua superfície, árvores antigas e imponentes cresciam, e em suas bases, uma densa vegetação rasteira prosperava. Nas árvores gigantes, na orla da floresta, os cadáveres de inúmeros piratas humanos e alguns piratas tritões estavam pendurados no alto. Junto a eles, as figuras resolutas de homens e mulheres, envoltas em folhas e camuflagem, com pinturas nos rostos, eram vagamente visíveis. O povo de Helena, depois de a deixarem, também se tornaram fortes, possuindo o poder de se protegerem? Após um longo silêncio, Luís soltou um suspiro emocionado. Embora a foto da ilha estivesse um pouco desfocada, ele a reconheceu de imediato. Era Nova Canaã. Aquela floresta era a mesma que Luís havia catalisado e trazido à vida com sua própria habilidade. As árvores eram idênticas às de outras ilhas, mas eram plantas vivas e aterrorizantes, com seus galhos, raízes e cipós representando um nível de ameaça extremamente alto. Contudo, Luís também percebeu que o povo de Helena não estava dependendo exclusivamente do poder das árvores gigantes para derrotar os repetidos ataques dos piratas Arlong. Como as árvores estavam crescendo muito bem e não haviam sofrido muitas baixas, isso significava que a força vital que Luís havia armazenado nelas até então não havia sido muito consumida. Além disso, o foco principal da reportagem desta vez eram os guerreiros da selva Katashan, e não a estranha floresta em si. Em outras palavras, as árvores gigantes não se moveram muito. A grande maioria dos combates foi travada pelo povo de Helena. Então, será que o povo de Helena simplesmente nasceu no lugar errado? Pensou Luís. Um grupo de pessoas com talento excepcional para a guerra na selva, mas nascidas em um planalto árido, que grande piada o mundo lhes pregou. Luís balançou a cabeça, afastando o pensamento estranho, e continuou a folhear o jornal. As repetidas vitórias dos guerreiros Katashan atraíram a atenção dos principais reinos e ramos da marinha no Mar do Leste. E muitos fuzileiros navais e reinos estenderam convites aos guerreiros Katashan, na esperança de que esse grupo de poderosos lutadores se junte a eles. Atualmente, apenas o coronel da marinha da filial de Logeton conseguiu recrutar vários jovens guerreiros. Luís largou o jornal por um instante com um olhar pensativo. Já que os fuzileiros navais reconhecem a excelência do povo de Helena, então naturalmente também sabem o que a tripulação de Arlong está fazendo. Será que a diferença de poder os impede de agir? Ou será que os ramos da marinha estão em conluio com Arlong? Não é possível que nem mesmo Garp desconfie da força do Shichibukai Jinbe, certo? Não só isso, mas embora o jornal dissesse que o povo de Helena havia frustrado repetidamente as conspirações dos Homens-Peixe, esta era a primeira vez que Luís recebia notícias sobre os piratas de Arlong. Por um instante, todo tipo de pensamento lhe passou pela cabeça. Era compreensível que outros fuzileiros navais ignorassem Arlong. Mas para Garp, que retornava frequentemente ao Mar do Leste, permitir que os piratas de Arlong perseguissem impunemente as pessoas, isso era um tanto ultrajante. Logo, Luís percebeu outra coisa estranha. Alguns dos homens de Helena se alistaram nos fuzileiros navais? Luís ficou pensativo. Essa notícia o surpreendeu um pouco. Isso não significa que também infiltramos pessoas nos fuzileiros navais? Preciso descobrir a identidade deles. Seria péssimo se eu os matasse sem querer. Mas, antes disso, preciso deter os piratas do Arlong. Luís voltou para seu quarto, pegou o fone do seu Dendemushi e discou um número especial. Bru, 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 clique. A chamada foi atendida rapidamente e uma voz rouca soou do outro lado da linha. Olá, aqui é Jinbe. Este é Luís, disse ele, identificando-se imediatamente. Ao mesmo tempo, Jinbe, ao ouvir o nome familiar, congelou no lugar. Levou um tempo para reagir. Lord Luís. Então soltou uma risada heroica. Muito obrigado por interceder por nossos parentes, Lord Luís. Alguns deles já retornaram em segurança à Ilha dos Homens-Peixe e explicaram o ocorrido a Sua Majestade Netuno. Imediatamente depois, Jinbe expressou sua sincera gratidão a Luís. Luís não deu muita importância a isso, pois, naquele momento, aqueles Homens-Peixe e a sereia foram apenas um resgate ocasional. No presente, o mais importante era impedir que Arlong continuasse a ameaçar a segurança do povo de Nova Canaã. Era bom que eles tivessem a capacidade de resistir, mas Luís não podia, mesmo tendo a possibilidade de ajudar, simplesmente deixar aqueles Homens-Peixe continuarem a ameaçar o povo de Helena. Então a voz de Luís chegou aos ouvidos de Jinbe através do Dendemushi. Jinbe, você se lembra de uma pessoa chamada Arlong? Arlong? Jinbe se lembrou dele, e uma expressão sombria surgiu em seu rosto. Ele é meu amigo. Será que ele aprontou alguma coisa de novo? Jinbe se lembrou da personalidade de Arlong depois daquele incidente, e uma sensação de inquietação tomou conta de seu corpo. Ao pensar em como ele havia desaparecido sem deixar rastros após ser libertado pelos fuzileiros navais, Jinbe começou a suar frio. Ele tinha a premonição de que aquele tal de Arlong, sem que ele soubesse, havia lhe causado um grande problema. Então, a voz de Luís soou novamente. O Homem-Peixe Arlong, aquele seu amigo, está agora no Mar do Leste. Ele causou um grande alvoroço, matou muitos cidadãos e tomou controle de muitas aldeias. Ao ouvir isso, o rosto azul de Jinbe escureceu instantaneamente, ficando tão negro quanto o fundo de uma panela. Seus punhos se fecharam e uma luz feroz surgiu em seus olhos. Ele não duvidava das palavras de Luís. Por um lado, Luís não tinha motivos para enganá-lo. Por outro lado, as coisas de que Luís havia falado eram exatamente o que o extremista Arlong era capaz de fazer. Então, Jinbe fez o possível para suprimir sua raiva e dor, mantendo um tom de voz o mais calmo possível. Entendo. Farei uma viagem ao Mar do Leste para impedir as ações de Arlong. Se necessário, farei com que ele fique preso para sempre, ou matarei com minhas próprias mãos. Não me importo com o destino dele, mas não quero ver mais notícias dele atacando os cidadãos do Mar do Leste, respondeu Luís em tom impassível. Do outro lado, Jinbe assentiu lentamente. Entendo.
Darei uma explicação aos cidadãos de lá? Clique. A breve chamada foi interrompida. O Dendemushi fechou os olhos mais uma vez e caiu em um sono profundo. Num prédio no bairro dos Homens-Peixe. A raiva nos olhos de Jimbe desapareceu gradualmente, substituída por uma dor indescritível. Arlon, você se esqueceu dos desejos da rainha Otoine e do grande irmão Tiger. Nesse instante, lembranças de sua época nos Piratas do Sol com Arlon e Fischer Tiger passaram pela sua mente. Naquela época, o irmão Tiger era heróico, cheio de idealismo juvenil e incrivelmente respeitado. Arlon também não era tão extremo. Embora tivesse um rosto feroz e uma boca suja, no geral, era uma pessoa decente. Mas depois que os Piratas do Sol foram atacados pelos fuzileiros navais enquanto levavam uma garotinha de volta para sua cidade natal, tudo mudou. O grande irmão Tiger morreu devido à perda excessiva de sangue, os Piratas do Sol se desfizeram e Arlon se radicalizou completamente. Tudo isso ficou no passado. Após um longo tempo, a expressão de Jimbe tornou-se resoluta novamente, com um olhar determinado nos olhos. Agora, resta uma tênue esperança para a Ilha dos Homens-Peixe. Não permitiremos que ninguém a destrua. Nem mesmo você, Arlon. Então Jimbe pegou sua capa e saiu do prédio. Em frente ao portão, Jimbe falou com um semblante frio para vários homens-peixe perplexos. Preparem-se para uma longa viagem. Vamos para o Mar do Leste. Na borda do Cowbelt, na gigantesca nuvem-ilha. E Helena estava sentada numa cadeira feita de nuvem processada, olhando para a foto no jornal com um leve sorriso nos lábios. O povo de Canaã, embora a foto estivesse desfocada e as figuras obscurecidas por folhas e camuflagem, e Helena ainda reconheceu suas identidades. Eram seu povo, uma existência que ela jamais esqueceria em sua vida. Quanto aos homens-peixe nas notícias, Helena não se importava. Ela sabia que depois de ver a notícia, Louis certamente resolveria o assunto. Talvez, mesmo antes de ela ter recebido o jornal, Louis já tivesse agido. Perto dali, Gerd viu o sorriso no rosto de Helena e ficou um pouco confuso. E Helena, por que você está sorrindo? Diante disso, Helena pegou o jornal que tinha na mão e mostrou-o a Gerd com um sorriso. Veja, essas são as minhas pessoas. Inconscientemente, Gerd pegou o jornal e o examinou com atenção. Mas no fim, seu rosto estava com uma expressão perplexa. Com essa aparência, como você pode dizer quem são eles? Além disso, o jornal diz que foram atacados por homens-peixe. Você não está preocupada? Perguntou Gerd, com as mãos na cintura e uma expressão preocupada em seu rosto calmo e bonito. Diante disso, Helena acenou com a mão e disse significativamente, está tudo bem. Louis resolverá isso primeiro. Os vários gigantes a ouviram, e após refletirem um pouco, deixaram de prestar atenção. Em breve, a gigantesca ilha nuvem prosseguiu lentamente, entrando oficialmente no Cowbelt. Passou sobre uma ilha deserta após a outra e parou diretamente acima de uma ilha repleta de feras gigantes e ferozes. Capítulo 188. Cowbelt na densa selva. E Helena estava de pé na palma da mão de Gerd, contemplando o oceano verde infinito à sua frente, com um brilho estranho nos olhos. Após um instante, retirou a máscara de gás do rosto e sentiu em silêncio o ambiente singular ao seu redor. É exatamente como dizem os rumores. Nem uma brisa. Ao ouvir isso, Gerd ergueu Helena diante de seus olhos e respondeu com um sorriso. É verdade. Como não há vento, o ambiente aqui é muito diferente de outros lugares. O solo da floresta muitas vezes está envolto no cheiro de decomposição. Perto dali, a Judin estava de braços cruzados, o olhar percorrendo várias áreas densas da floresta, o tom de voz tornando-se gradualmente mais pesado. Não só isso, mas a probabilidade de encontrar uma besta usuária de aqui em uma ilha deserta no Cowbelt é muito maior do que no Novo Mundo. Goldberg estava de pé com seu escudo gigante na mão e seu canabo no ombro, seu rosto raramente sério. Isso mesmo. O Cowbelt não é apenas um ninho para reis dos mares. Até mesmo as ilhas desertas são extremamente perigosas. Como pessoas que haviam atravessado o Cowbelt rumo ao Mar do Oeste mais de uma vez, a Judin e os outros sempre nutriram um considerável respeito por aquele lugar. Isso não mudou nem um pouco, mesmo depois de sua força ter sofrido uma transformação que abalou o mundo. Não havia civilização ali, até onde a vista alcançava, era tudo natureza selvagem. E Helena ouviu as respostas cautelosas deles e assentiu pensativamente, indicando que havia entendido. Nesse instante, as árvores ao lado dos gigantes tremeram violentamente, e um par de olhos bestiais, frios e sedentos de sangue, tornou-se vagamente visível. Rode, que estava mais perto das árvores, viu isso, tossiu levemente e então assumiu uma expressão indiferente. Ain, está tudo bem, deixe comigo. No segundo seguinte, a cabeça de uma cobra feroz surgiu de uma árvore que tinha apenas a altura do peito de Rode, a velocidade de um raio, mordendo-o diretamente no pescoço. Cuidado! A expressão de Ajudin mudou. Inconscientemente, ele estendeu a mão em direção a Rode. Rode ouviu e instintivamente virou a cabeça para olhar. No instante seguinte, seus olhos se encheram de um terror incomparável. Subconscientemente, ele sacou a enorme espada longa das costas e a brandiu para interceptar o ataque. Pull! Com o som de uma lâmina afiada cortando carne e sangue, a cabeça da cobra gigante foi instantaneamente partida em duas, e sangue fétido jorrou sobre Rode. Essa reviravolta repentina fez com que os outros se virassem para olhar. A mão de Ajudin estava congelada no ar, um brilho estranho em seus olhos sob o capacete. Gerd e Goldberg se entreolharam, sentindo como se estivessem vendo Rode pela primeira vez. Eles haviam pensado que Rode seria atacado de surpresa e esperaria que Ajudin o resgatasse. Mas não esperavam que, apesar do medo, ele tivesse matado a fera que o atacou num instante. Essa cena fez com que a opinião de Goldberg e Gerd sobre Rode melhorasse consideravelmente. No entanto, no instante seguinte, a atuação de Rode os deixou sem palavras novamente. Arg! Fui atingido por veneno de cobra. Meu rosto está queimando. Que cheiro horrível.
Hold cobriu o rosto ensanguentado e soltou um grito agudo, rolando no chão coberto de folhas. Meu rosto vai apodrecer. E Helena viu isso e balançou a cabeça negativamente. Jed e Goldberg, no entanto, levaram as mãos ao rosto, com uma expressão de impotência. Esse cara é um caso perdido. Como eu pensava, não devemos ter nenhuma expectativa especial em relação a ele. A Judin viu isso e quis estender a mão e ajudar Hold a se levantar, mas o cheiro fétido de sangue e lama em seu corpo o fez hesitar. No fim, ele deu alguns passos para trás em silêncio e desviou o olhar. Nesse instante, outro alvoroço veio da floresta distante, atraindo a atenção de todos. Diferentemente do anterior, esse alvoroço era maior e mais disseminado. Será que eles foram atraídos pelos gritos de Hold? Eles nos cercaram. Será que é uma matilha de lobos? Ao verem isso, o grupo imediatamente ficou em alerta. Até mesmo Hold ignorou a sensação de queimação e o mau cheiro no rosto, levantando-se rapidamente, empunhando sua espada longa e ficando de pé diante dos outros. Na palma da mão de Jed, um olhar de confusão surgiu nos olhos de Helena, sob a máscara de gás. Isso porque em seu aqui da observação, aquelas criaturas desconhecidas que se aproximavam correndo à distância lhe davam uma considerável sensação de familiaridade. Logo, uma figura escura após a outra saiu de debaixo das árvores, cercando-os. Jed viu isso e inconscientemente disse: são cachorros? Um a um, cães gigantes de pelagem amarela, cabeça quadrada e orelhas grandes avançaram sobre as folhas caídas e em decomposição. Abaixaram a cabeça em postura ofensiva, com os rabos pendendo para trás, sem emitir um som, os olhos bestiais fixos no grupo. Vocês também vieram? Ao vê-los, cenas de vários anos atrás passaram diante dos olhos de Helena. Então ela saltou da palma da mão de Jed, caindo com força no chão e levantando uma grande nuvem de folhas em decomposição. Jed e os outros viram isso e, embora estivessem confusos, não disseram nada. E Helena era uma força da natureza que conseguia derrubá-los a todos mesmo depois de terem comido Akuma no Mi. Ela devia ter seus motivos para fazer isso. Enquanto Helena caminhava lentamente sobre as folhas e os galhos, ela ergueu a mão e mais uma vez retirou sua máscara de gás, revelando seu verdadeiro rosto e seus cabelos brancos. Ao ver isso, as orelhas do cão gigante líder se ergueram instantaneamente, e o longo rabo que se arrastava atrás dele começou a abanar suavemente. Logo em seguida, as orelhas dos outros cães gigantes amarelos se ergueram uma após a outra, como uma reação em cadeia. E Helena parou em frente ao cão líder, estendeu a mão e acariciou seu pescoço, deixando seu cheiro chegar ao seu nariz. No segundo seguinte, o rabo do cão gigante começou a abanar como uma hélice e uma expressão de alegria surgiu em seu rosto. Imediatamente depois, os outros cães também se entusiasmaram. Os vários gigantes viram isso e ficaram perplexos. O que está acontecendo? Perguntaram-se inconscientemente. E Helena virou a cabeça, com um sorriso que carregava um toque de nostalgia no rosto. Eles são os parceiros da corrida bucaneiro. E Helena sentou-se nas costas do cão líder, deixando-se levar por ele através da selva. Esses cães gigantes do Mar do Oeste eram bastante atenciosos. Para evitar que Helena e os outros fossem feridos pelas criaturas venenosas da selva primitiva, eles abriram caminho com suas garras afiadas e bocas enormes, fazendo com que muitas das criaturas nativas que ali viviam fugissem em pânico. E atrás deles, um grupo de cães gigantes e fortes os seguia à distância, como se estivessem protegendo sua retaguarda. A cena que se desenrolava diante deles fez Jed comentar, emocionado: não sei porquê, mas de repente me lembrei de alguém. Será que é Loki? Perguntou a Judin num tom peculiar. Ficou claro que ele tinha tido um pensamento semelhante. Jed ouviu e assentiu. Isso mesmo. Eu estava pensando em Loki e nas bestas gigantes que ele criou no submundo de Elbaf. Loki era infame em Elbaf. À primeira vista, nenhum gigante se dispunha a se associar a ele. Por isso, ele havia domesticado as feras do submundo de Elbaf e as mantinha como companheiras. Como pessoas que conheciam Loki desde jovens, naturalmente também o tinham visto sair com feras gigantescas que até mesmo outros gigantes considerariam imponentes. Aquela cena era semelhante à que presenciavam agora. Ao ouvir isso, Helena não pôde deixar de virar a cabeça. Ela levou a mão ao queixo, com uma expressão confusa no rosto. Ajudem, aquele seu irmão mais novo, Loki. Ele é mesmo tão malvado quanto vocês dizem. Será que existe algum motivo oculto? Perguntou Helena inconscientemente, lembrando-se de um assunto que Louis havia mencionado a ela e a Uta. Diante disso, a Judin balançou a cabeça decisivamente e respondeu em voz grave: não há essa possibilidade. Todos nós já vimos Loki cometer inúmeros atos malignos mais de uma vez. Ele é o tipo de pessoa que simplesmente nasce má. Até mesmo Jed concordou com a cabeça. Considerando os crimes que Loki cometeu, mesmo que haja um motivo oculto, seria muito difícil para nós perdoá-lo. Entendo. E Helena ouviu, assentiu com a cabeça e não mencionou mais o assunto. Pouco tempo depois, os cães gigantes conduziram o grupo diretamente para a costa do outro lado da ilha. A área na beira da costa havia sido completamente desmatada, e um assentamento temporário se revelou diante deles. Uma após a outra, figuras altas sentavam-se em estacas de madeira, observando com grande curiosidade os gigantes que haviam seguido os cães. Não muito longe dali, um grupo de lunarianos, vestidos com peles de animais e ornamentos de osso, exalando uma aura selvagem, conversava com alguns de seus parentes, que estavam trajados com togas. Ao verem a chegada dos gigantes, eles também lançaram olhares curiosos. Então estes são os bucaneiros? Embora já tenha ouvido falar deles mais de uma vez, hoje é a primeira vez que os vejo? Alguns dos parentes do capitão parecem um pouco selvagens. Hold inconscientemente aproximou-se de Ajudin e sussurrou. Ajudin ignorou a pergunta de Hold. Em vez disso, discretamente estendeu a mão e afastou Hold, que exalava um odor fétido, olhando então para a distância, para algo que lhe chamara a atenção. Na linha do horizonte, uma enorme nuvem-ilha se afastava lentamente.
Seu tamanho superava em muito o de Avan e o navio dos gigantes, atingindo o nível de uma verdadeira ilha. O perspicaz Ajudin chegou a ver manchas verdes em suas costas. Sem dúvida, aquilo não era apenas uma nuvem-ilha, mas uma verdadeira ilha do céu. Nesse instante, uma voz jovem e feminina soou por perto, respondendo à pergunta de Ajudin. Essa é a ilha do céu, Birka. É a maior ilha do céu móvel do mundo. Quanto à sua origem e método de movimento, isso é um segredo. Ao ouvir essas palavras, não apenas Ajudin, mas também o resto do grupo olhou na direção da voz. Uma figura alta com cerca de 4 metros de altura, aproximou-se de perto, parando bem em frente ao grupo e revelando seu verdadeiro rosto. Cabelos longos e claros, pele morena e asas negras idênticas às dos outros lunarianos. Seus traços eram acima da média e ela vestia uma toga branca pura. Meu nome é Alteia. Se não me engano, Louis deveria ter mencionado esse nome. Ajudin ficou completamente perplexo. Eles não se lembravam de ter ouvido esse nome antes. Mas um lampejo de compreensão surgiu nos olhos de Helena. Ela já sabia quem era a pessoa à sua frente. Aquela que fora espancada por Louis, de 5 anos, e chorara por vários dias. Capítulo 189. E Helena não tinha intenção de revelar o passado sombrio da mulher à sua frente. Após um leve aceno de cabeça, ela olhou para o grupo e fez uma pergunta. Todos aqueles que estão indo para Dressrosa estão aqui? Alteia ouviu-a e assentiu. Dos membros do clã Birka que originalmente viviam uma vida nômade no Cal Belt, 30 já partiram para Dressrosa. O mesmo acontece com os bucaneiros. E Helena ouviu isso, assentiu com a cabeça e perguntou novamente. E o Sr. Amit? Ao ouvir isso, Alteia ficou sem reação por um instante. Levou um tempo para ela perceber que Helena se referia àquela pessoa. Ele e sua neta estão explorando os arredores da ilha. Se não houver circunstâncias especiais, ele não aparecerá diante de nós. E Helena observou a reação de Alteia e uma sutil mudança ocorreu em sua expressão. Mas ela rapidamente afastou esses pensamentos e disse à multidão reunida. Nesse caso, vamos embarcar na Ilha Nuvem e retornar diretamente para Dressrosa. E Helena não planejava ficar ali por muito tempo. Ela sentia que quanto mais cedo retornassem, menor seria a chance de um acidente. Os lunarianos e os bucaneiros também agiram com grande cooperação. Eles sabiam disso e com considerável rapidez, trouxeram suas armas e alguns pertences e embarcaram na Ilha Nuvem que havia descido do céu. Entre as pessoas que embarcavam, Helena viu a figura de Alden. Naquele momento ele parecia ainda mais fraco, com mais rugas no rosto. E Helena lembrou que 3 anos atrás, ele ainda conseguia andar com uma bengala. Mas agora ele precisava do apoio dos jovens e dos cães enormes para se locomover. Ao ver isso, Helena suspirou baixinho. Ela ouvirá de Louis que a idade de Alden era desconhecida. Todos os bucaneiros que sabiam sua idade já haviam falecido. Agora, mesmo Amit e os bucaneiros de meia idade tinham apenas uma vaga ideia de que ele tinha mais de 100 anos e que havia atuado no Novo Mundo muitos anos atrás. Mas além disso, nem mesmo os próprios bucaneiros sabiam muito mais. Apenas que ele, junto com os outros anciãos, havia apagado a história da raça bucaneira e o motivo pelo qual foram caçados do Novo Mundo para o Mar do Oeste. E o olhar de Helena também atraiu a atenção de Alden. Ele virou a cabeça trêmulo e com grande esforço abriu os olhos para encará-la. Uma expressão de confusão surgiu em seus olhos turvos, como se ele estivesse tentando se lembrar de quem ela era. Por fim, desistiu de pensar e, com o apoio dos outros, embarcou na Ilha Nuvem. Logo, todos, incluindo os cães gigantes, embarcaram. Então, a gigantesca Ilha Nuvem elevou-se lentamente no ar, entrou na camada de nuvens e seguiu na direção de sua jornada de retorno. Ao mesmo tempo, a várias milhas náuticas da ilha, em pleno ar, uma figura tão robusta quanto uma pequena montanha abriu as asas e cruzou a atmosfera, chegando diretamente em frente à Ilha Nuvem e voando à frente, mantendo uma distância de 10 milhas náuticas. Na parte de trás da Ilha Nuvem, uma figura igualmente esguia também a seguia à distância. No gigantesco campo de treinamento dentro do castelo de Dressrosa, Louis segurava um canabo forjado em aço em uma das mãos e, com uma postura casual, lançou um ataque contra o irmão e a irmã com chifres Oni. O pesado canabo, a uma velocidade que parecia lenta, mas na verdade era tão rápida quanto um relâmpago, pousou sobre o irmão e a irmã como uma sombra, fazendo-os pular para cima e para baixo. Porque nós também temos que ser treinadas por você. Uchi, vestindo um uniforme de treino folgado e uma máscara azul, com seus longos cabelos azuis soltos, exclamou. Uchi foi obrigada a carregar uma arma que encontrou por acaso, lutando para bloquear os golpes repetidos de Louis. Ao lado dela, Pei Juan, que estava em situação igualmente deplorável, tinha o rosto sombrio e impotente. Ele pegou uma espada do chão sem pensar 2 vezes, enquanto bloqueava os ataques, buscava ocasionalmente uma oportunidade para contra-atacar. Ao longe, uma garotinha de longos cabelos rosados, vestida com as mesmas roupas que os dois, suava sob a orientação de um velho de cabelos brancos, que empunhava uma espada longa de 2 mãos. Mais distante, uma garota de cabelos curtos e kimono tinha os olhos vendados, brandindo lentamente sua espada como se não houvesse mais ninguém por perto. Após mais um contra-ataque ser repelido, Uchi pareceu ter desistido. Ela assumiu uma postura de peixe salgado, permanecendo imóvel no chão, ofegando pesadamente. Ei, mana. Perto dali, Pei Juan viu isso e inconscientemente falou, você está bem? No chão frio, Uchi acenou com a mão e respondeu fracamente, estou bem, só muito cansada. Ao ver isso, Pei Juan perguntou timidamente a Louis, estamos treinando há várias horas. Podemos descansar um pouco? Descansar? Diante disso, Louis deu aos dois um sorriso deslumbrante.
Ao ver isso, um suor frio escorreu novamente pela testa de Pei Juan. Então, sob seu olhar, uma tênue luz sagrada emanou da palma da mão de Louis. Ela se dividiu em três, fundindo-se nos corpos de Rebecca, dele próprio e de sua irmã. Uti sentiu a dor e o cansaço em seu corpo dissiparem-se rapidamente, substituídos por uma leveza e um calor há muito perdidos. Então ela se sentou no chão frio. Contudo, antes que pudesse começar a se sentir feliz, as palavras sussurradas do demônio vieram novamente. Muito bem, seus corpos se recuperaram. Não precisam descansar. Os olhos de Pei Juan se arregalaram. Ele olhou para Louis como se estivesse olhando para um demônio, com os olhos cheios de descrença. Ele nunca imaginara que Louis, com sua aparência incomparavelmente santa, fosse capaz de fazer algo tão demoníaco. E Uti, que acabará de se sentar, tinha um sorriso no rosto congelado. A parte do rosto que não estava coberta pela máscara era incerta. Então ela simplesmente se deitou novamente debatendo-se como uma lagarta. Aliás, por que temos que treinar com aquela pirralha? Estávamos só de passagem. Há poucas horas Uti, que estava muito entediada desde a partida de Helena, vagava pelo castelo com o irmão. Sem querer, ouviu o som de um treino e curiosa, aproximou-se. Mas quem diria que ao ver os dois se aproximando de repente, Louis, sem hesitar, os arrastaria para dentro. Diante dos olhares perplexos, atirou armas à frente deles e começou a espancá-los impiedosamente. E desta vez, Louis finalmente deu a resposta. Vi que vocês dois estavam muito ociosos, então chamei vocês para treinarem também. Ao ouvir isso, Uti ficou incomparavelmente feroz e abruptamente ergueu os punhos em protesto. Você? No segundo seguinte, Pei Juan surgiu atrás de Uti à velocidade da luz e a conteve habilmente para impedi-la de fazer qualquer coisa irracional. Diante disso, Louis claramente não se importou. Em vez disso, ergueu silenciosamente seu canabo, seu olhar pousando sobre os dois. Estão prontos? É? Uti voltou a si na velocidade da luz, libertou-se do controle de Pei Juan e correu para pegar sua arma temporária. Quando virou a cabeça, o pesado canabo estava prestes a cair e seu reflexo foi instantâneo em suas pupilas rosadas. No instante seguinte, todo o campo de treinamento voltou a ecoar com um clamor caótico. Durante toda a tarde, Uti e Pei Juan foram mantidos à tona no campo de treinamento por Louis e forçados a treinar. Só ao anoitecer Louis curou todos os ferimentos e o cansaço de todos os presentes, então jogou fora o canabo que havia usado como ferramenta de ensino. Saindo sob os olhares de Uti e Pei Juan, tarde da noite em seu quarto, Louis, que folheava os materiais sobre o jutsu de expansão, foi perturbado pelo toque de um Dendemushi. Bru, bru, bru. Louis atendeu a ligação casualmente e colocou o fone sobre a mesa. Logo, a voz de Dais Bonês veio do Dendemushi. Capitão, o camaleão Gamenil foi capturado com sucesso. Ao mesmo tempo, em uma pequena ilha desconhecida nas profundezas do Novo Mundo, Dais Bonês, vestido com um terno preto e com barba por fazer, estava sentado sobre um homem alto. Ele colocou o telefone em uma rocha gigante e relatou concisamente com o fone na mão. Estamos fora do território dos piratas do Barba Branca. Conseguimos aprisionar o camaleão com pedra do mar. No entanto, essa ação foi testemunhada por um dos capitães piratas do Barba Branca. O outro lado está exigindo que entreguemos o camaleão, Gamenil. Dais Bonês explicou que depois de expulsar Gamenil do território dos piratas do Barba Branca, conseguiu capturá-lo. Mas um antigo amigo de Gamenil o seguiu e exigia sua libertação. Louis ouviu isso e sua expressão não mudou nem um pouco. Ele perguntou em tom impassível, você o matou? Ainda não. Cortei uma das mãos dele como punição por ter ido longe demais. O olhar de Dais Bonês passou pelos soldados caídos no chão e pousou no capitão pirata, que estava meio ajoelhado, agarrando o braço decepado. O Dendemushi imitou a aparência atual de Louis e falou novamente, traga o alvo de volta primeiro. Entendo. Dais Bonês o ouviu e assentiu. Sem expressão, levantou-se de cima do homem inconsciente, pegou-o no colo e deixou a pequena ilha passo a passo. Vamos lá, Baby Five. Ok. A jovem de uniforme de empregada doméstica preto e branco, com um belo rosto, lançou um olhar de relutância ao homem e em seguida, seguiu os passos de Dais Bonês. Meia hora depois da partida dos dois, o grupo de piratas que havia desmaiado no chão também acordou um após o outro. Encontraram seu capitão agarrado ao braço decepado, com o rosto tomado por raiva e ressentimento. Capitão, o senhor está bem? Médico. Médico. Capitão. Onde estão aqueles dois caras? Em pouco tempo, o grupo de soldados feridos cercou seu capitão Maneta, extremamente preocupados. Em meio aos olhares preocupados, o capitão pirata careca, com uma expressão feroz, tinha os olhos cheios de raiva. Aqueles dois malditos, disse ele entre dentes cerrados. Eles realmente capturaram o irmão Gamenil. Após um instante, um grunhido, contagiado pela raiva do capitão, rugiu furiosamente. Eles foram longe demais. Capitão, vamos relatar isso ao Pops. Que eles sintam a fúria dos piratas do Barba Branca. Contudo, após ouvir isso, a raiva no rosto do capitão pirata careca desapareceu completamente, e ele imediatamente recuperou a razão. Não, nós absolutamente não podemos fazer isso. O irmão Gamenil não é mais membro dos piratas do Barba Branca. Isso não tem nada a ver com eles. É apenas uma questão entre mim, o irmão Gamenil, e aqueles caras. A outra parte são os piratas do Arcanjo, e eles são muito fortes. Se os piratas do Barba Branca entrarem em guerra com eles, muitos dos nossos irmãos morrerão. Isso não tem nada a ver com os piratas do Barba Branca. Eles não deveriam ter que morrer pelo irmão Gamenil, que já deixou a tripulação. Portanto, o capitão pirata agarrou o braço decepado, o olhar fixo na direção para onde os dois assassinos haviam partido, os olhos incomparavelmente firmes. Ninguém pode contar para o papai. Eu mesmo resgatarei o irmão Gamenil. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 190. Tarde da noite, em uma praia desconhecida. A fogueira do banquete ainda ardia.
Um após o outro, piratas com trajes variados, rostos corados e cheiro forte de álcool, jaziam na areia macia. A luz quente da fogueira dissipava o frio dos piratas que dormiam sob o gigantesco navio com proa de baleia, o Moby Dick. A luz do luar, como água de nascente, inundava o amplo convés, iluminando Barba Branca, que estava sentado em sua enorme cadeira, bebendo sozinho. Seu olhar estava fixo no mar distante, incrivelmente profundo, como se estivesse ponderando sobre algo. Das profundezas da selva da ilha, um grande pássaro, com o corpo inteiro em chamas azuis, desceu de uma imponente árvore ancestral, batendo suas asas envoltas em fogo enquanto voava diretamente em direção ao navio. Barba Branca virou a cabeça na direção do grande pássaro, com um toque de confusão nos olhos. Marco. Logo, o grande pássaro envolto em chamas azuis pousou diante de Barba Branca. Com um movimento rápido do corpo, retraiu as chamas e voltou à sua forma humana. Então encontrou o olhar perplexo de Barba Branca e falou com urgência. Isso é ruim, pai. Squad tentou interferir com os assassinos dos piratas do Arcanjo que estavam perseguindo Gamenil e teve o braço cortado. Agora, ele está levando seus homens para Dressrosa para resgatar Gamenil. Craque. As palavras de Marco fizeram o rosto de Barba Branca se contorcer de uma forma incomparavelmente sombria, e ele esmagou a garrafa de vinho que tinha na mão. Squad e Gamenil? A testa de Barba Branca se franziu fortemente. Squad era um dos capitães piratas sob seu comando. Embora não fosse comandante de nenhuma divisão, seus anos de companheirismo lhe conferiam um status equivalente ao deles. E Gamenil, ele fora outrora membro dos piratas do Barba Branca, um homem poderoso e um dos filhos de quem Barba Branca se orgulhava. Mas mais tarde, violou a regra inflexível que o próprio Barba Branca havia estabelecido, foi pego em flagrante e expulso da tripulação. Após um longo tempo, Barba Branca murmurou para si mesmo. Mesmo depois do que Gamenil fez, você ainda manteve contato com ele, Squad? Nesse instante, cada vez mais piratas menos embriagados ouviram a comoção e vieram de todas as direções, reunindo-se no convés e perguntando a Marco o que estava acontecendo. Marco, o que aconteceu? Por que o Pops esmagaria uma garrafa de vinho? Marco lançou um olhar para Barba Branca, que ainda estava pensativo, e então relatou novamente o que havia acontecido. Os piratas primeiro ficaram surpresos, depois se enfureceram. Droga, disseram, fervendo de raiva. Só porque a força do capitão deles se compara à da Big Mom e do Kaido, eles podem ser tão arrogantes a ponto de expulsar o Gamenil do nosso território e capturá-lo? Esses piratas novatos de hoje em dia passaram dos limites. Isso é uma completa falta de respeito aos piratas do Barba Branca. É uma provocação. Perto dali, os vários comandantes de divisão ouviram isso e franziram levemente a testa. Mas em seus corações concordaram com esse sentimento e não disseram nada para impedir seus companheiros. Todos os 14 comandantes de divisão, exceto os 2 que haviam ido competir pela Akuma no Mi Zoan ancestral, se reuniram e voltaram seus olhares para seus superiores, aguardando suas ordens. Como a tripulação pirata mais forte do mundo, eles não temiam nenhuma outra força pirata. Contanto que Pops desse a ordem, eles não hesitariam em lançar um ataque contra qualquer pirata que tivesse sido declarado seu inimigo. Após um instante, uma mudança notável tomou conta do rosto de Barba Branca. Ele voltou seu olhar para Marco e falou em voz grave. Marco, chame Vista e Josu de volta. Eu sei que eles foram procurar a Akuma no Mi do tipo Zoan ancestral depois de ouvirem as notícias de Shiki. Eu sei porque você está fazendo isso, mas agora é inútil. Eles faziam isso, é claro, na esperança de que assim como Shiki, pudessem usar as Akuma no Mi como pagamento para que o arcanjo o curasse. Embora o próprio Barba Branca não tivesse intenção de colocar sua vida nas mãos de outra pessoa, em consideração aos sentimentos deles, ele havia ignorado suas ações. E agora, o povo daquele arcanjo havia cortado a mão de Squad. Os dois lados eram agora inimigos declarados. As ações de Vista e Josu haviam se tornado insignificantes. Marco ouviu isso, e um leve constrangimento surgiu em seu rosto, antes sério. Ele não esperava que as ações secretas dele e de seus irmãos tivessem sido tão facilmente descobertas por seu pai. Entendo. Ligarei para eles imediatamente. Ele respirou fundo, tirou o Dendemushi do bolso do casaco e discou para Josu. Posso fingir que não vi o que aconteceu com Gamenil, mas um brilho perigoso reluziu nos olhos de Barba Branca, seu tom gélido. Cortar uma das mãos de Squad. Este assunto não pode ficar assim de jeito nenhum. Gamenil havia cometido um grande crime. Embora não tivesse sido morto, fora expulso dos piratas do Barba Branca e não tinha mais nenhum vínculo com ele. Barba Branca não se importava muito com o fato de ele ter sido capturado fora de seu território. A ação excessiva do outro lado consistia simplesmente em perseguir Gamenil até seu território para capturá-lo. Embora isso também fosse uma afronta à sua reputação, não valia a pena colocar seus filhos em perigo. No entanto, aquele assassino tinha ido lá e cortado a mão de Squad. Essa ação, sem dúvida, ultrapassou todos os seus limites. No convés do Moby Dick, o grupo de piratas ouviu as palavras de Barba Branca e todos exibiram sorrisos sedentos de sangue. Sacaram suas lâminas afiadas e as ergueram no ar. Que esses novatos que não conhecem seu lugar paguem o preço. No convés barulhento, a voz de Barba Branca chegou claramente aos ouvidos dos comandantes de divisão. Contatem Squad. Digam a ele para não ser precipitado. Eu o vingarei. A prioridade máxima era impedir que o pouco inteligente Squad lançasse seu pequeno e avariado navio de cabeça no turbilhão sem fundo que era Dressrosa. Se Squad morresse, nem mesmo vingá-lo teria sentido. Portanto, o mais importante no momento era acalmar Squad e esperar que Barba Branca o acompanhasse para vingar seu braço decepado. Quanto a Gamenil, alguém que atacou o próprio camarada não era digno da compaixão de Barba Branca. Vários comandantes o ouviram e assentiram com a cabeça, depois cada um sacou seu próprio Dendemushi para contatar a tripulação do navio de Squad.
Um homem careca com longas mechas rosadas pendurou seu Dendemushi com uma expressão sombria. Em seguida virou-se para a tripulação atrás dele, a raiva em seus olhos quase explodindo. Quem foi? Quem desobedeceu às minhas ordens e contou isso para o Pops? Na multidão, várias pessoas desviaram o olhar, sem ousar encarar o capitão. Ao ver isso, Square ficou furioso. Mas no fim, não conseguiu se obrigar a punir sua própria tripulação. Ele já havia perdido um grupo de parceiros. Portanto, prezava essas pessoas que havia reconhecido e não suportaria magoá-las. Após soltar um longo suspiro, Square pegou seu Dendemushi novamente e, seguindo sua memória, discou o número de seu pai. Ele sabia que se uma guerra começasse, muitas pessoas morreriam. Ele que havia causado essa guerra seria o pecador. Clique. A chamada foi atendida e no instante seguinte, uma voz familiar a Squad soou. Você já tratou seu ferimento? Essa frase gentil e simples provocou uma tempestade no coração de Squad, e as lágrimas quase romperam sua represa. Pops, mesmo tendo agido por conta própria e sem dar ouvidos a conselhos, no primeiro instante da ligação, Barba Branca ainda estava levemente preocupado com seu ferimento. Então, Squad enxugou as lágrimas do canto do olho e disse com a voz embargada, pai, isso não tem nada a ver com os piratas do Barba Branca. É um assunto entre mim e meu irmão Gamenil. Se os piratas do Barba Branca se envolverem, muitos dos nossos irmãos morrerão. Então eu imploro, pai, não se intrometa. Deixe isso comigo. Enquanto Squad soluçava, Barba Branca, do outro lado da linha, ficou em silêncio por um momento e depois soltou uma risada amável. Gurararara. Não é assim, Squad. Quando cortaram seu braço, deixou de ser uma simples questão entre os piratas do Arcanjo e aquele desgraçado do Gamenil. Eles machucaram meu filho e terão que pagar o preço. Squad ouviu isso e ficou estupefato, paralisado no convés, com o rosto tomado por descrença. A dezenas de milhas náuticas do Moby Dick, o navio pirata recolheu as velas, deixando a embarcação inteira à deriva com as ondas. Na cabine escura, um após o outro, piratas com trajes variados sentavam-se eretos, transcrevendo com uma caneta a conversa que monitoravam de um Dendemushi. Só depois do término da chamada é que o grupo de piratas parou de se mover. Eles se viraram e passaram as informações monitoradas para o homem alto atrás deles. O homem pegou o relatório, deu uma olhada rápida, virou-se e saiu, dirigindo-se para o cômodo mais profundo do navio. Tirou um Dendemushi e um dispositivo anti-espionagem e descou rapidamente um número específico. Bru, clique. A chamada foi atendida, mas a princípio não se ouviu nenhum som do outro lado. O homem respirou fundo e então falou em voz grave, reportando o vice-almirante. Interceptamos uma comunicação. Parece que surgiu um conflito entre os piratas do Barba Branca e os piratas do Arcanjo, o que pode levar a uma guerra. A pessoa do outro lado da linha ouviu isso e ficou chocada com a notícia. Incapaz de manter a calma, perguntou inconscientemente, essa informação é verdadeira? O homem olhou novamente para o documento de inteligência em sua mão e assentiu. A informação está correta. Vou enviar o conteúdo da conversa para o quartel-general da Marinha na forma de uma fotografia. Poucos minutos depois, um oficial de meia-idade, vestindo uma capa da justiça e um terno, corria por um corredor, empurrando um fuzileiro naval após o outro enquanto se apressava em direção à porta do escritório do almirante da frota. Bang! Com um estrondo alto, o guarda empurrou a porta e entrou correndo. Almirante da frota, informações urgentes do Novo Mundo. Capítulo 191. Nos campos de girassóis de Dressrosa, Louis estava sentado, encostado numa grande árvore, apreciando a fragrância das flores e o agradável carinho da brisa. Em uma rocha próxima, um Dendemushi com 2 estilos de decoração abriu os olhos, imitando a aparência atual de Shiki, soltou uma risada arrogante. Xixi, você se meteu em encrenca, Louis. Todo o Novo Mundo sabe que seu homem eliminou um dos filhos do Barba Branca. Agora todo o Novo Mundo está esperando que vocês dois entrem em guerra, para que eles possam vir e limpar a bagunça. E os fuzileiros navais que receberam a notícia ainda mais cedo, já tiveram uma frota considerável desaparecida. Ao ouvir isso, Louis não deu muita importância. Se você está ligando só para dizer isso, então não me faça perder tempo, disse ele calmamente. As palavras de Louis fizeram Shiki, que estava longe em Ashinozu, fazer beicinho. Tic. Você é claramente um pirralho que nem tem 18 anos, e ainda é mais chato do que aqueles velhotes de 80. Esqueça a abstinência de bebida. Você não tem nem um pouco da vivacidade e da arrogância que um jovem deveria ter. Conversar com você sempre me dá a impressão de que você é o velho e eu o jovem. Chega de enrolação, disse Louis irritado, arqueando uma sobrancelha. Ao ouvi-lo, o Leão Dourado interrompeu seu discurso desconexo e declarou diretamente seu propósito. Digo, você quer usar esse favor e me deixar ajudá-lo a eliminar Nilgate? Sinto que há poderes de primeira linha ou de reserva de primeira linha demais no Novo Mundo agora. É necessário derrubar um ou dois. Shiki afirmou que a situação atual no Novo Mundo, com 3 potências de nível superior e 4 que estavam a um passo de alcançá-las, era ridícula demais. Você já ouviu falar, não é? Um cara que consegue lutar de igual para igual com o Kaido apareceu de repente no país de Wano. E ele ainda tem a logia mais poderosa, a fruta do rugido. Esse cara não deve ser subestimado. Quando ele começar a recrutar, pode ser que surja um novo poder. Até mesmo alguém tão poderoso quanto Shiki, que estava no mesmo nível de Roger e Barba Branca, ficou com uma baita dor de cabeça ao ver a situação atual no Novo Mundo, e declarou francamente que era tão absurda que até mesmo Rocks a consideraria ridícula se voltasse à vida. A ideia de que no futuro pudesse haver uma situação em que 7 ou 8 seres supremos coexistissem no Novo Mundo fez até os cabelos de Shiki se arrepiar.
arrepiarem. A reunião de tantos lutadores de elite, quase o número dos 7 Shichibukais, no pequeno novo mundo, poderia gerar muita incerteza. Portanto, Shiki teve a ideia de unir forças com Louis para derrotar Barba Branca, que era o mais forte no momento. E isso, convenientemente, usaria um dos favores que ele acabará de receber. Diante disso, Louis nem hesitou em recusar diretamente. Não precisa. É algo que posso resolver sozinho. Não vale a pena usar o favor que você me deve. Louis sentia que um favor tão valioso vindo de uma figura tão poderosa quanto ele deveria ser reservado para o quartel-general da Marinha. Do outro lado, Shiki o ouviu e ergueu uma sobrancelha, com um sorriso no rosto. Retiro o que disse. O que você disse? Um lampejo de confusão passou pelos olhos de Louis. Diante da confusão de Louis, a risada icônica de Shiki ecoou pelo Dendemushi. Xixi, agora você soa um pouco mais como uma pessoa jovem. Shiki afirmou que o Louis atual possuía aquele senso único de um jovem que pensa que os céus são o maior de todos e ele o segundo, e uma confiança que desconhece o significado da morte. Um senso de humor sem graça, disse Louis novamente. Percebendo que não conseguiria mudar a opinião de Louis, Shiki foi perdendo o interesse aos poucos, e seu tom tornou-se casual. Nesse caso, desejo-lhe menos perdas. Shiki sentia que mesmo que lutassem, a situação não chegaria a um ponto de vida ou morte. Então, tão repentinamente quanto ligou, Shiki desligou. Ashinozu, no palácio que foi sendo construído gradualmente. Shiki acendeu lentamente um charuto e exalou uma densa nuvem de fumaça. Falhou. Nesse caso, por que você mesmo não vai até lá? Aí quem morre fica por sua conta, não é? Perto dali, Oshoku estava de braços cruzados, observando em silêncio a paisagem de Ashinozu, que mudava gradualmente. Contudo, Shiki recusou através da fumaça. Não. Se Louis não concordar em usar o favor, eu não irei lá. Sinto que em vez de ser um terceiro e intervir no campo de batalha, há algo mais adequado a fazer. Oshoku ouviu e seu interesse foi despertado. Ele ergueu uma sobrancelha e perguntou. O que é isso? Os cantos da boca de Shiki se curvaram levemente para cima. Ele pegou o Dendemushi de sua equipe de inteligência e soltou uma risada que poderia ser descrita como aterradora. Xixi, precisamos de um campo de batalha que não seja menos importante que o de Louis e Barba Branca. Para anunciar o nascimento do quarto poder supremo, não, o retorno do segundo poder supremo. E eu já pensei em um título particularmente grandioso para ostentar após a vitória. Qual título? Oshoku se virou para olhar. Shiki virou a cabeça e mostrou a Oshoku um perfil com um sorriso insano. Que tal? Imperador dos mares, disse ele, significativamente. Debaixo de uma grande árvore no meio dos girassóis. Louis se levantou, contemplando o mar infinito de girassóis à sua frente, e mergulhou em pensamentos. Barba Branca, a frota de fuzileiros navais desaparecida. Nesse instante, uma jovem com um magnífico vestido e longos cabelos vermelhos e brancos saiu de entre os girassóis com um sorriso, como se já esperasse por aquilo. Então, um leve sorriso surgiu no rosto de Uta enquanto ela caminhava graciosamente em direção a Louis. Louis, você está preocupado com os fuzileiros navais e com o Barba Branca? Diante disso, Louis primeiro lançou um olhar para a garota que aparecerá de repente e depois respondeu negativamente. Não. Estou pensando, se lutarmos, o que ganharemos depois da batalha? Louis explicou que não estava preocupado com a disparidade na força militar, mas sim pensando nos benefícios tangíveis que poderia obter de uma luta contra os piratas do Barba Branca. Ao ouvir isso, Uta cruzou um braço e tocou o queixo com o outro, assumindo uma pose pensativa. No fim, seu rosto estava incerto, e então ficou visivelmente atordoado até que ela desistiu de pensar. Ficou claro que Uta também não conseguia imaginar nenhum benefício tangível a ser obtido lutando contra os piratas do Barba Branca. Então, ela olhou atentamente para Louis e perguntou hesitante. Então devemos evitar essa luta? Você precisa que eu use minha voz para controlar os piratas sob o comando de Barba Branca? Diante disso, Louis pareceu surpreso. Por que deveríamos evitar lutar contra eles? Mas existem benefícios ocultos, e eles não devem ser subestimados, disse Louis concisamente. Uta o ouviu querendo dizer algo, mas se contendo. Vamos lá. Dais e os outros trouxeram de volta a pessoa que eu queria. Nesse instante, Louis abriu suas asas brancas impecáveis e estendeu a mão para Uta. Ao ouvir isso, Uta sentiu levemente, pegou a mão estendida de Louis e habilmente pousou em seu ombro. Então, Louis bateu suas asas brancas como a neve e com um furacão feroz alçou voo, dirigindo-se diretamente para o castelo no Planalto do Rei. Com o pesado portão sendo aberto por um fantoche, duas figuras, uma alta e outra baixa, entraram lentamente no salão do castelo, aparecendo diante de Daisbonês e da outra, que havia retornado há pouco tempo. Daisbonês, vestido com um terno semelhante ao de um agente da CP, estava sentado no sofá com os braços cruzados. Em outro sofá, uma jovem com um uniforme de empregada vermelho escuro acendia um cigarro, absorta em seus pensamentos enquanto tragava. De repente, Baby Five avistou a garota de cabelos vermelhos e brancos pelo canto do olho. Num instante, estremeceu, tremendo por inteiro. Um olhar aterrorizado surgiu em seus olhos, e o medo em seu corpo quase se materializou como uma fumaça escura. Uta, ponto. Para ser honesta, Uta nunca havia sido tão temida por ninguém em toda a sua vida. Outros que vissem essa cena provavelmente a considerariam um demônio terrível e abusivo. Uta também tentou resistir, mas a consequência foi que Baby Five ficou cada vez mais assustada com ela. Esse medo, direcionado apenas a Uta, chegou a ofuscar sua doença psicológica, fazendo-a tremer enquanto recusava os pedidos de Uta. Esse fato surpreendeu a todos que conheciam a personalidade de Baby Five. Uta olhou para a aparência de Baby Five e balançou a cabeça e, sem interesse, voltou para o seu quarto. Após a saída de Uta, o olhar de Louis recaiu sobre o homem no chão, acorrentado e com as mãos presas atrás das costas por pedras do mar.
Ele vestia um sobretudo verde e o rosto estava coberto por uma máscara da mesma cor. Tinha uma longa língua para fora e parecia um homem lagarto. Camaleão, um título que lhe cai bem, avaliou Louis após um momento de observação. Aquilo não era apenas uma habilidade. Até mesmo sua aparência lembrava bastante a de um camaleão. Após um breve olhar, Louis estalou os dedos novamente, invocou um par de marionetes e as fez levá-lo à parte mais profunda da masmorra, para fazer companhia temporária a Sugar. Então, Louis se virou para Dice Bonês e Baby Five e disse com um sorriso: "Bom trabalho, Dice Baby Five." Diante disso, Dice Bonês apenas assentiu em silêncio, sem responder. Mas Baby Five, após receber a confirmação de que era necessária, exibiu uma expressão feliz. "É o que eu devo fazer. Ponto." Louis olhou para Baby Five completamente diferente e ficou pensativo. Ele estava pensando se deveria deixá-la sob o comando de Uta por um tempo, para que Uta lhe desse uma lição. Após deixar essa ideia de lado temporariamente, Louis pegou seu Dendemushi. Enquanto descava para Hold, instruiu o inexpressivo Dice Bonês: "Dice, ative sua rede de inteligência. Encontre uma maneira de contatar a família Vinsmoke." Dice Bonês assentiu com a cabeça. "Certo." Assim que terminou de falar, Dice Bonês sacou seu Dendemushi e começou a executar a ordem de Louis. Enquanto Dice cumpria sua ordem, Louis deu outra instrução para Baby Five: "Em meu nome vai Yona Kuina Kiros e aqueles capitães piratas. Ficamos tempo demais em Dressrosa. É hora de voltarmos à ativa nos mares." Louis disse isso enquanto usava o Dendemushi para fazer Helena e os outros mudarem de rumo. Capítulo 192. O Planalto do Rei, na praça dentro da densa floresta. Um a um, os capitães piratas reuniram seus subordinados, assumindo diversas posturas e discutindo o assunto entre si. "Ei, você já ouviu falar? Dizem que estamos prestes a lutar contra os mais fortes, os piratas do Barba Branca. O que, você está com medo? Pensando em desertar? Com medo? Se eu fosse desertar, nem teria vindo aqui." Diante disso, os vários capitães piratas presentes expressaram que já estavam fartos de seus dias no Novo Mundo sendo espancados por rivais com conexões poderosas. Agora, finalmente haviam lutado contra 1000 soldados para se juntarem com sucesso a uma potência de primeira linha que estava em sua fase inicial de desenvolvimento. Como todos sabiam, quanto mais cedo alguém ingressasse em uma empresa poderosa, maiores seriam as chances de promoção no futuro. Além disso, isso acontecia sob a tutela de uma potência de primeira linha que estava em ascensão rumo ao topo. Uma vez que alcançassem o sucesso na hierarquia, a fama e a fortuna naturalmente veriam como consequência. Pensamentos semelhantes preencheram as mentes dos capitães piratas, compelindo-os subconscientemente a fixar o olhar na frente da praça, na jovem de cabelos curtos e negros como Azeviche, vestida com um kimono simples. Nesse nível, ela pode se tornar uma integrante fundamental. No meu nível, eu definitivamente posso substituí-la. Por um instante, a ideia de substituí-la passou pela cabeça dos capitães piratas. Na praça, Quina pareceu pressentir os inúmeros olhares que a cercavam. Virou-se ligeiramente, revelando ao grupo de capitães seu perfil e seu olhar indiferente. Nesse instante, uma intenção assassina fria e cortante os envolveu, criando uma rajada de vento do nada que se dirigiu diretamente a eles. No instante seguinte, os rostos de mais da metade dos capitães piratas na praça mudaram drasticamente. Os olhos de quase 40% deles mudaram sutilmente, enquanto apenas 3 se tornaram ainda mais resolutos em seu desejo de substituí-la. O pesado portão se abriu e um homem com uma espada longa de 2 mãos nas costas e longos cabelos negros soltos saiu, indo diretamente para a lateral da praça para ficar de pé. Sua chegada fez com que o grupo de capitães piratas desviasse o olhar, e as expressões em seus rostos se tornaram amistosas. Embora não estivessem em Dressrosa há muito tempo, todos já tinham ouvido falar daquele homem, o gladiador Kyros. Uma figura poderosa que conquistou 3.000 vitórias consecutivas no Coliseu. Kyros cumprimentou os piratas que exibiam expressões amigáveis, e acenou levemente com a cabeça. Ele sabia que todos aqueles piratas à sua frente eram fortes. Nesse instante, uma figura alta, vestida com uma armadura pesada e com asas brancas impecáveis nas costas, saiu do portão e parou diante de todos. Atrás dele seguiam uma jovem de cabelos ruivos e brancos, um homem de terno preto com barba por fazer e uma jovem de uniforme de empregada, além de várias crianças pequenas. Lorde Almirante. Ao vê-lo, os olhos dos capitães piratas brilharam de desejo. Todos avançaram, querendo causar uma forte impressão no arcanjo para facilitar futuras promoções. Primeiro, Louis lançou um olhar para a multidão, e sob o olhar de todos, ergueu a mão e invocou a Vâin dos céus, permitindo que todos embarcassem um após o outro. Após um momento de atordoamento, o grupo de capitães piratas não hesitou, conduzindo seus subordinados que participariam da batalha até a rara Ilha Nuvem. Em seguida, Louis, Uta, Kyros, Dice e os outros também embarcaram no Avain, levando consigo as crianças. Como se tratava de uma batalha total, Louis naturalmente não deixaria as crianças em Dressrosa, mas as colocaria dentro do Avain, posicionando-as na linha de frente do campo de batalha. Logo em seguida, o imponente Avain, sob o olhar atento de todos em Dressrosa, elevou-se novamente aos céus e desapareceu em meio às nuvens. No segundo seguinte, muitas pessoas que estavam prestando muita atenção a todos os movimentos no Planalto do Rei imediatamente sacaram seus Dendemushis e acionaram os poderes por trás deles. Contudo, assim que começaram a falar, seus olhos escureceram e elas perderam a consciência instantaneamente, seus corpos carbonizados desabando no chão. De acordo com as reações aterrorizadas dos moradores próximos, o fenômeno da tempestade de hoje foi anormalmente assustador. Mais de uma dúzia de pessoas foram atingidas por raios uma após a outra e caíram no chão mortas. 10.000 metros de altitude em Avain.
Uta olhou para a dúzia de raios que caíram do céu num instante, inconscientemente lançou um olhar para Lui e disse pensativamente, você encontrou mais espiões? Isso mesmo, Lui assentiu, dando uma resposta afirmativa. Com a batalha se aproximando, Lui deixou de suprimir seus sentidos e aqui da observação, estendendo-os por toda a ilha de Dressrosa. Quando os espiões de outras potências abriram a boca para relatar, Lui imediatamente localizou suas posições e controlou Thor para eliminá-los um a um à distância. Feito isso, Lui se virou e caminhou pelo corredor até o interior de Yavain. Ao seu lado, Uta viu isso e, sem hesitar, cantarolou uma melodia desconhecida, seguindo com passos leves. Assim que entraram pelo portão, Lui e Uta viram um grupo de caipiras que nunca tinham visto o mundo, olhando ao redor do interior da caverna de nuvens. Entre eles, a mais alheia ao mundo, Uti, foi a mais direta. Ela agarrou Peijuan sem hesitar e, separando-se da multidão, começou animadamente seu modo exploração, dentro de Yavain. Diante disso, Lui apenas lançou-lhe um olhar de relance e depois a ignorou. Uti podia parecer uma cabeça dura, mordendo sem medo qualquer um que encontrasse, mas na verdade era muito inteligente e sabia o que não devia fazer. Quando estava perambulando pelo castelo em Dressrosa com Peijuan, também teve a consciência de não se aproximar dos lugares proibidos. Portanto, Lui simplesmente deixou os dois irmãos vagarem por aí. Logo depois de Dais ter acomodado a dúzia de capitães piratas e suas centenas de subordinados, Lui caminhou diretamente em direção a uma sala no interior da caverna nas nuvens. Entretanto, nas profundezas do Novo Mundo, uma gigantesca nuvem-ilha pairava no céu. Seguindo as instruções do navegador, Hold, ela mudou de rumo e dirigiu-se diretamente para a frota dos piratas do Barba Branca. De acordo com as informações de inteligência, nas costas da gigantesca ilha nuvem, uma após a outra, figuras altas se erguiam. Seus olhares estavam fixos no horizonte azul distante, seus olhos brilhando com uma excitação indescritível. Esses bucaneiros viviam nas profundezas da Terra das Flores há muitos anos, convivendo com cães gigantes e lutando contra feras selvagens. Foi apenas alguns anos atrás que eles descobriram acidentalmente que não eram o povo Longbo que acreditavam ser, mas sim uma tribo perseguida pelo governo mundial, os bucaneiros. A partir daquele dia, eles ansiaram por se tornarem mais fortes em batalha, até que pudessem desempenhar um papel maior na luta contra o governo mundial. E antes disso teriam que mudar seus oponentes, das bestas usuárias de aqui para os piratas humanos do Novo Mundo. E desta vez, eles estavam prestes a enfrentar o homem mais forte do mundo e a maior e mais poderosa força, com o maior número de lutadores fortes, os piratas do Barba Branca. Portanto, o sangue bucaneiro que corria nas veias do grupo começou a ferver gradualmente, e todos os bucaneiros ficaram visivelmente agitados. Do outro lado da ilha nuvem, Alteia, que também viera de Birka, empalideceu ao ouvir que o mundo inteiro estaria assistindo àquela batalha. Então, sob o olhar de todos, ela caminhou diretamente até os membros de sua tribo, que originalmente viviam uma vida nômade nas profundezas do Calbelt. O rosto corado de vergonha enquanto tentava persuadir aqueles parentes um tanto selvagens a vestirem roupas adequadas, para não perpetuarem o estereótipo de que eram todos selvagens. No entanto, o grupo de lunarianos, bastante indisciplinado, ouvia atentamente mas não agia. Assentiam com frequência, mas simplesmente não mudavam. Essa cena fez com que várias pessoas do grupo de ajude, que estavam prestando atenção, balançassem a cabeça em sinal de desaprovação. Ao lado deles, Jed estava sentada no chão, segurando um cachorro gigante de vários metros de altura em suas mãos, examinando-o cuidadosamente. Olhando para cima, a cena de Jed segurando o cachorro gigante era como a de uma garota humana segurando um gato um pouco maior. O cachorro gigante nos braços da giganta Jed não demonstrava nenhum medo, mas abanava o rabo, mostrava a longa língua e exibia uma expressão humana simples e honesta. Que fofa! Um sorriso de satisfação surgiu em seu belo rosto ao ver algo que lhe agradava, seus olhos brilhando de alegria. De repente me deu saudade da Paipa, que deixei em Elbaf. Paipa era uma coruja de estimação que Jed havia criado em Elbaf. Sua altura e tamanho eram ligeiramente maiores que os de seus companheiros bucaneiros. Perto dali, Hold a ouviu e fez beicinho, assumindo uma pose pensativa. Um animal de estimação? Será que meus animais de estimação estão bem agora? Estão se alimentando bem? Ao ouvir isso, a Judin, que estava sentado no chão, respondeu sem hesitar. Nesse caso, depois que a batalha terminar, encontre um tempo para voltar e trazer seus animais de estimação aqui. Certo. Voltar para Elbaf? Jed parou de acariciar o cachorro, com uma expressão preocupada no rosto. Mesmo com o retorno do Capitão Dorre e do Capitão Broge, eles ainda não conseguiram deter Loki. Se isso continuar, Elbaf certamente terá problemas novamente. Ao ouvir isso, Hold pensou por um momento e então perguntou hesitante. Então, devemos pedir ao capitão que faça uma viagem a Elbaf e impeça Loki? A Judin o ouviu e ficou pensativo. Depois de um longo tempo, soltou um longo suspiro. Vamos esperar mais um pouco. Talvez Dorre e os outros ainda tenham uma chance. Perto dali, Goldberg, que estava cozinhando, disse pensativamente. Mas para os piratas guerreiros gigantes terem falhado tantas vezes sem sofrer nenhuma baixa. Como esperado, o Capitão Dorre e o Capitão Broge são fortes demais. Jed ouviu, e um sorriso voltou ao seu rosto. Claro, eles são as lendas da raça dos gigantes. Os heróis que só perdem para Lord Yorli e Lord Yarli. O que nenhum deles percebeu foi que a Judin inexplicavelmente abaixou seu capacete de aço, escondendo metade do rosto nas sombras. Loki, você é realmente incapaz de matar os membros de sua tripulação na frente dos dois capitães?
Ou você vai deixá-los ir, disse Ajudin para si mesmo, um lampejo de melancolia brilhando em seus olhos sob a sombra. Aos poucos, Ajudin se lembrou das perguntas que Helena e Louis lhe haviam feito certa vez, sobre se havia alguma razão oculta para as ações de Locke. Em breve, com o passar do tempo, a ilha Nuvem entrou em uma nova região marítima. No horizonte, a sombra de uma ilha crescia aos olhos de todos. Capítulo 193. Nuvens e neblina, como água corrente, passavam por todos, obscurecendo completamente a visão daqueles que estavam no topo da ilha Nuvem, tornando quase impossível ver as próprias mãos à sua frente. Em meio à multidão, Helena levantou-se lentamente, colocou a máscara de gás no rosto e entrou nas nuvens e na névoa, desaparecendo completamente da vista de Alteia. Em meio à névoa, Helena seguiu a orientação de sua intuição, caminhando em linha reta até a borda da ilha Nuvem e parando. Ela ergueu a mão, criando um furacão que dispersou as nuvens e a névoa que se aproximavam. No instante seguinte, o mundo aos olhos de Helena tornou-se gradualmente mais nítido. Ela viu que a ilha Nuvem havia, em algum ponto, chegado sobre uma ilha enorme. Até onde a vista alcançava na ilha, que era várias vezes maior que Dressrosa, elevava-se uma série de cadeias de montanhas, seus picos cobertos por uma vegetação densa e exuberante. Ao longe, uma floresta de pedra marrom estendia-se por dezenas de quilômetros. Olhando para o horizonte, estava coberta por miasma e ossos espalhados, desprovida de qualquer sinal de vida. Aos poucos, as nuvens e a névoa se dissiparam completamente, deixando todos na ilha Nuvem para trás, e o mundo colorido retornou aos seus olhos. Logo, os outros também descobriram a ilha abaixo e um após o outro, voltaram seus olhares para a pessoa mais experiente do grupo, Hold. Ao ver isso, Hold rapidamente voltou a si, abriu a carta náutica que tinha em mãos e comparou a ilha marcada como destino com a enorme ilha abaixo. Logo, o navegador Hold chegou a uma conclusão e confirmou: isso mesmo, esta ilha é o nosso destino. Se a informação daquele tal de Dais estiver correta, Barba Branca certamente passará por estas águas a caminho de Dressrosa e reabastecerá nesta ilha deserta. Ao ouvir isso, o grupo voltou a concentrar seus olhares na figura vestida com armadura pesada e empunhando um enorme martelo de guerra, aguardando sua decisão. Todos sabiam que Helena era a comandante de mais alta patente nos Piratas do Arcanjo, perdendo apenas para Louis. Com a ausência de Louis, todos tinham que seguir as ordens de Helena em primeiro lugar. Diante disso, Helena não hesitou. Ela sacou imediatamente o Vivre Card de Louis e, indiretamente, ordenou que a ilha Nuvem descesse. Poucos minutos depois, a figura corpulenta, tendo se posicionado na retaguarda, dobrou lentamente suas largas asas e pousou delicadamente no galho de uma árvore gigante. Amit ergueu o braço musculoso, apoiou-o na árvore e contemplou a floresta de pedra e as montanhas ao longe. Do outro lado da ilha, um gigantesco navio pirata ardia em chamas violentas. A embarcação inteira, como se tivesse sido brutalmente despedaçada, jazia de lado na praia, consumida pelo fogo. Ao redor do navio envolto em chamas, piratas carbonizados jaziam em silêncio na areia dourada. No centro da densa massa de piratas, erguia-se uma cruz de madeira. Sangue escorria do homem de um braço só, preso à cruz por correntes e espadas, tingindo de vermelho a cruz e a areia abaixo dela. A mulher de asas negras, de figura esguia e alta, mas com semblante sombrio, pousou diretamente na praia. Lentamente dobrou as asas e caminhou em linha reta até a cruz. Asmodai olhou para o homem pregado na cruz, com um olhar perplexo, como se não entendesse. Mas logo percebeu o que havia acontecido e franziu levemente a testa. Então, tirou uma câmera de trás das costas e fotografou tudo, preparando as imagens para entregá-las a profissionais para análise. Depois que Asmodai terminou de fotografar todos os detalhes, um som veio de trás dela. Imediatamente depois, uma matilha de cães gigantes, seguindo o rastro de sangue, chegou à praia. Asmodai se virou para olhar os cães gigantes que caminhavam em sua direção, abanando os rabos e ergueu uma sobrancelha. Vocês também estão aqui. Pouco tempo depois, Helena, montada nas costas de um cachorro gigante, também chegou à beira da praia. E Helena pisou na areia manchada de sangue e caminhou diretamente para o lado de Asmodai, olhando inexpressivamente para o homem pregado na cruz. Grande Aranha Redemoinho, Esquadrão. Então ele não ficou com Barba Branca, mas correu para Dressrosa primeiro? Ao ver isso, Helena ficou sem saber por um momento se devia chamar Squad de corajoso ou estúpido. Depois de apanhar, ele não pediu ajuda, mas foi sozinho resgatar o amigo. Perto dali, Asmodai a viu e explicou casualmente. Ele já estava assim quando cheguei aqui. Asmodai explicou que a cena trágica não era a obra dela e afirmou que se fosse, eles não teriam morrido de forma tão limpa nem tão completa. Uma armação? E Helena sentiu ao ouvir isso, indicando que havia entendido. E Helena não estava particularmente preocupada com a armação daquele desconhecido. Independentemente de terem sido incriminados ou não, os piratas do Arcanjo iriam lutar contra a Barba Branca de qualquer maneira. O resultado final seria o mesmo. A armação poderia ser investigada depois da guerra. Por fim, Helena afastou esses pensamentos complicados, cruzou os braços e contemplou silenciosamente o mar ao longe. Nesse instante, Asmodai, que estava ao seu lado, pareceu se interessar por Helena. Ela então disfarçou sua expressão sombria e perguntou diretamente: "Você é Helena? Abraço direito de Arthur?" E Helena não contestou isso, mas disse enfaticamente: "Estamos acostumados a chamá-lo de Louis." Asmodai ouviu isso e acenou com a mão. "Não precisa ser tão exigente. Os dois nomes são iguais." Então, por iniciativa própria, aproximou-se e perguntou com grande interesse: "Podem me contar sobre aquela sereia?"
Uta, estamos mais interessados nela. E Helena ouviu isso, virou a cabeça e encontrou os olhos que carregavam um toque de nostalgia e saudade, uma pontada de confusão surgindo em seu coração. Ela parece ter uma opinião especial sobre Uta. No entanto, ela sentiu que agora não era o momento para falar sobre essas coisas, então disse enfaticamente, a guerra está prestes a começar. Será mesmo uma boa hora para falar sobre isso? Diante disso, Asmodai manteve uma expressão casual, dizendo com indiferença, não importa. Arthur é invencível. O mero Barba Branca não é nada com que se preocupar, e Helena balançou a cabeça. Embora também acreditasse que Louis venceria, não conseguia ter uma atitude tão displicente em relação à guerra, ao contrário de Asmodai. A impressão que Asmodai passava para Helena não era de que ela estivesse ali para participar de uma guerra, mas sim para viajar e assistir ao espetáculo. No momento em que Helena estava prestes a dizer algo no horizonte distante, um após o outro, navios à vela ostentando bandeiras com caveiras apareceram lentamente. Ao ver isso, Helena soltou um suspiro turvo. Volte e avise-os. A frota dos piratas do Barba Branca chegou, disse Helena, estendendo a mão e acariciando a cabeça do cachorro gigante que jazia tranquilamente ao seu lado, instruindo-o suavemente. Ao ouvi-la, o cachorro gigante levantou-se imediatamente, lançou um olhar para os navios do tamanho de sementes de gergelim à distância, virou-se e entrou na floresta, desaparecendo da praia. Ao ver os navios chegarem, Asmodai se espreguiçou em silêncio e soltou um bocejo relaxado. No segundo seguinte, seu disfarce pacífico desapareceu instantaneamente, revelando uma crueldade arrepiante. E Helena viu isso, um brilho estranho em seus olhos. Vamos voltar para a floresta. E Helena lançou um último olhar profundo na direção do horizonte, depois se virou e foi embora. Asmodai a ouviu e depois de lançar um olhar casual para o homem pregado na cruz, seguiu os passos de Helena e desapareceu da praia. No mar distante, um após o outro, os navios piratas paravam a uma certa distância, cada um usando binóculos para observar o local na ilha de onde a fumaça subia. De repente, do cesto da gávea de um dos navios piratas, um grunhido segurando um telescópio monocular começou a tremer, com suor frio escorrendo da testa. Então ele se inclinou freneticamente e gritou para os irmãos gêmeos no convés que usavam luvas de pata de gato, capitães. Eu vi a bandeira do Capitão Squard no navio pirata em chamas. O que? Aquele é o navio do Squard? Os irmãos gêmeos, usando chapéus de capitão, exclamaram inconscientemente. Então suas expressões se tornaram rígidas. Inconscientemente olharam para a ilha, com os olhos cheios de incredulidade. Ao mesmo tempo, cenas semelhantes se repetiam nos mais de 20 navios piratas que haviam chegado ali. Um após o outro, os capitães piratas sob a bandeira dos piratas do Barba Branca exibiam rostos pálidos. Logo em seguida, outro grito de surpresa ecoou de um dos navios piratas, provocando instantaneamente uma explosão por toda a frota. Há muitos corpos na praia. E o Capitão Squard? Ele foi pregado numa cruz. A notícia espalhou-se rapidamente pelos navios piratas que chegaram primeiro, fazendo com que os rostos de cada pirata mudassem drasticamente, tomados pela fúria. E os capitães piratas que a ouviram, com os rostos já pálidos, tornaram-se ainda mais rígidos e sombrios. Embora não tivessem recebido um chamado de seu pai, Barba Branca, ao saberem da notícia, correram de todas as direções para vingar Squard junto aos piratas do Barba Branca. Mas jamais imaginaram que em tão pouco tempo receberiam a notícia da morte de Squard. Isso fez com que a raiva em seus corações crescesse ainda mais. Chegamos a este ponto de reabastecimento mais rápido que o Pops. Mas mesmo assim, não conseguimos chegar a tempo? Em um dos navios piratas, uma mulher de longos cabelos azuis cerrou os dentes e sussurrou. Então, um após o outro, os piratas sacaram seus Dendemushis e discaram para o Moby Dick para relatar tudo aos vários comandantes de divisão. No entanto, o que veio dos Dendemushis foram respostas que reprimiam a raiva. Já sabemos. O grupo ouviu isso, surpreso e um tanto confuso. No entanto, no instante seguinte, uma sombra gigantesca cobriu seus navios, atraindo instantaneamente a atenção de muitos dos soldados. Virando a cabeça, avistaram o gigantesco navio com proa de baleia, o Moby Dick passando lentamente pela frota, navegando diretamente em direção à ilha. No convés do Moby Dick, estavam reunidos os 16 comandantes de divisão. Atrás deles, um após o outro, os soldados piratas exibiam expressões furiosas, rangendo as armas em suas mãos. Tum, tum. Com uma série de passos pesados, a multidão se abriu, dando passagem para a figura corpulenta que carregava um bisento e se aproximou da proa do Moby Dick. Barba Branca permaneceu de pé calmamente segurando sua arma, com o olhar fixo na praia distante, absorvendo tudo ao redor. Após um longo silêncio, falou em um tom aparentemente tranquilo. Marco, vá trazer os Squard de volta. Capítulo 194. Assim que a voz de Barba Branca se calou, Marco, que esperava há muito tempo, irrompeu instantaneamente em chamas azuis. Ele abriu os braços, transformando-os em asas envoltas em fogo, e voou sobre o mar. Na proa do Moby Dick, a mão grossa de Barba Branca segurava sua espada de grau supremo, Murakumojiri, seus olhos brilhando com uma tristeza inabalável. Esquadrão. Quando o grande pássaro azul irrompeu do navio principal, voando diretamente para a ilha, os piratas nas dezenas de navios pareceram ter recebido o sinal para atacar, e as chamas de sua raiva se acenderam instantaneamente. Os desgraçados que mataram o irmão Squad ainda devem estar por aqui. Arrasem este lugar e encontrem-nos. Havia uns caras suspeitos na praia agora mesmo. Eles sumiram num piscar de olhos. Devem ter sido eles que mataram o Squad. Com um rugido furioso após o outro, os navios piratas içaram suas velas. Romperam o vento e as ondas e avançaram diretamente na direção para a qual suas lâminas apontavam. No convés do Moby Dick, Barba Branca observava a cena sem intervir, deixando que agissem. Squad estava morto. Ele já não tinha discernimento entre o certo e o errado. Naquele momento, só queria que o responsável pagasse o preço.
Logo, a grande ave azul retornou, depositando delicadamente o cadáver que carregava em suas garras no convés, antes de retomar sua forma humana. Barba Branca olhou para Squard com o braço decepado, o corpo coberto de feridas horríveis e manchado de vermelho pelo sangue, e a tristeza em seus olhos se aprofundou ainda mais. Mas logo Barba Branca ergueu a cabeça novamente. Sob o olhar atento dos membros da 16ª Divisão e seus comandantes, o olhar de Barba Branca recaiu sobre a ilha distante. Ele falou em voz grave. Vista, Josu, Tat, vocês poucos, vão até a costa e deem uma olhada. Não os deixem cair numa armadilha. Sim, pai. O grupo de comandantes de divisão o ouviu e não hesitou. Saltaram decisivamente do Moby Dick, pisando nos parapeitos dos veleiros e nos mastros, movendo-se rapidamente. Os membros das 16 divisões viram isso e também saltaram rapidamente do convés, seguindo os passos de seus respectivos comandantes. Em um instante, os únicos que restaram no gigantesco Moby Dick foram Barba Branca e Marco, a Fênix. Marco primeiro olhou de relance para os navios piratas que continuavam chegando em fluxo constante por trás, depois ergueu os olhos para a figura corpulenta de Barba Branca. Pai, eu também deveria ir, disse Marco. Ele considerou sua própria força e sua excepcional capacidade de autopreservação, era mais apropriado que ele fosse o primeiro a atacar. Vá, tenha cuidado. Os olhos de Barba Branca brilharam com uma luz indescritível enquanto ele respondia com uma voz grave. No segundo seguinte, o corpo de Marco irrompeu novamente em chamas azuis. Ele se transformou mais uma vez no grande pássaro envolto em chamas, bateu as asas e cruzou o mar em alta velocidade. Num instante, os cerca de 12 comandantes de divisão já haviam ultrapassado o primeiro navio pirata e desembarcado rapidamente na praia. Primeiro, percorreram com o olhar a areia manchada de sangue, depois adentraram a densa floresta. Mais de uma dúzia de pessoas se moviam rapidamente pela floresta, dirigindo-se diretamente aos locais onde poderiam existir armadilhas. No entanto, por mais que procurassem, não encontraram uma única armadilha. Por fim, após uma breve troca de palavras, o grupo prosseguiu adentrando a ilha. Do outro lado da praia, as 16 divisões dos piratas do Barba Branca e as cerca de 20 tripulações piratas aliadas que chegaram primeiro desembarcaram. Depois de deixarem alguns para trás para recolher os corpos na praia, todos correram para seguir os passos dos 16 comandantes, adentrando a ilha. Após um longo tempo, o Moby Dick atracou na praia. Barba Branca saltou da proa, pousou firmemente na areia e caminhou para dentro da floresta. Em pouco tempo, a densa vegetação foi gradualmente rareando, e uma luz ofuscante atingiu os olhos dos 16 comandantes. Marco e os outros viram isso, silenciosamente ergueram a guarda e então saíram correndo da floresta, aterrissando um após o outro na vasta pradaria. No entanto, no instante seguinte, o grupo liderado por Marco ficou momentaneamente atordoado. Do outro lado da pradaria, erguiam-se 4 gigantes altos. Ao redor deles, espalhadas, estavam figuras altas e robustas e feras extremamente ferozes. Entre elas, um grupo de figuras com asas negras como azeviche, cabelos brancos, pele morena e chamas ardendo nas costas chamava particularmente a atenção. Essas pessoas, por que elas se parecem tanto com os piratas do King, o Incêndio das Feras? Eles são da mesma raça que ele? São os Lunarianos. Uma raça poderosa que outrora habitava a Headline, explicou Marco com voz grave, um olhar de confusão e cautela. Cuidado! Segundo rumores, eles têm a habilidade de manipular chamas e possuem uma defesa indestrutível. Defesa indestrutível? O olhar de Diamond Josu tornou-se ainda mais frio, e ele cerrou os punhos inconscientemente. Vista, o espadachim das flores, empunhando suas espadas gêmeas, olhou para as figuras, cujos torsos eram robustos e as partes inferiores relativamente esbeltas. E um toque de confusão surgiu em seus olhos. Aquelas pessoas são muito altas, quase todas elas podem rivalizar com o Pops. Onde foi que aquele arcanjo encontrou um grupo de pessoas assim? Do outro lado, o comandante da 8ª Divisão, o Tritão Namur, observava as figuras à distância com um olhar complexo. O grupo do outro lado havia salvado seus parentes e possuía uma ligação profunda com a família real da Ilha dos Tritões. Mas, num piscar de olhos, tornaram-se seus inimigos. Isso inevitavelmente lhe causou uma onda de tristeza. Mas logo se recompôs, e seu olhar se tornou firme novamente. Hoje ele representava apenas os piratas do Barba Branca. Em breve, o som de animais pisoteando, árvores tremendo e árvores caindo veio de trás dos 16 comandantes, fazendo toda a terra estremecer levemente. Os membros das 16 divisões, juntamente com dezenas de tripulações piratas aliadas e dezenas de milhares de piratas, saíram da floresta como uma enchente, pisando na vasta pradaria. No instante seguinte, um após o outro, olhares furiosos se voltaram para o inimigo à distância, que somava pouco mais de uma centena. Dezenas de capitães piratas cerraram os dentes, os olhos repletos de uma intenção assassina implacável. São aqueles os desgraçados? Eles realmente mataram o irmão Squard. Com apenas algumas dezenas de pessoas, eles realmente se atrevem a atacar os piratas do Barba Branca? Do outro lado da pradaria, a Jrudin tirou lentamente o enorme capacete de aço da cabeça e o atirou ao chão, levantando uma grande nuvem de poeira e grama. Em seguida, exalou lentamente um ar turvo e olhou para a massa negra de piratas à distância. Dezenas de milhares contra algumas centenas? Perto dali, Goldberg lentamente colocou seu pesado escudo e canabo no ombro, com um sorriso levemente cômico no rosto. Nesse caso, só nos resta matar essas dezenas de milhares. Ao lado dos dois, Gerd e Hold permaneceram em silêncio, com os olhares fixos na figura fortemente blindada à frente da multidão, aguardando sua decisão. Aos poucos, os bucaneiros e lunarianos também voltaram seus olhares para Helena, aguardando suas ordens. Então, sob o olhar de todos, Helena falou em tom calmo. Bucaneiros, as tripulações piratas sob a bandeira de Barba Branca estão sob seu controle. Entendemos.
O homem de cabelos brancos, mas ainda incomparavelmente corpulento, assentiu com a cabeça. Logo em seguida, Helena voltou seu olhar para Asmodai e Alteia. Os 16 membros da divisão dos piratas do Barba Branca e alguns dos comandantes de divisão são seus, disse ela. Os dois assentiram com a cabeça, um após o outro, indicando que haviam entendido. Após um tenso impasse, os piratas do Barba Branca lançaram seu ataque descaradamente. Peguem eles. Sejam eles da raça lunariana ou da raça gigante, já que mataram alguém dos piratas do Barba Branca, eles devem pagar o preço. Marco a Fênix assumiu a liderança. Instantaneamente transformou-se em sua forma meio homem, meio pássaro e voou em direção a Helena. Atrás dele, os 16 comandantes de divisão o seguiram sem demonstrar qualquer hesitação. Os 16 comandantes se espalharam com Marco no topo, formando uma ponta de lança imparável, jurando romper as linhas inimigas à frente. Vingue o Capitão Squad. Atrás deles, dezenas de capitães piratas e um exército pirata de dezenas de milhares seguiam, marchando pela pradaria, rugindo enquanto atacavam o inimigo. Diante dos 16 poderosos comandantes dos piratas do Barba Branca, dezenas de famosos capitães piratas e suas dezenas de milhares de piratas e Helena, totalmente armada, considerou as dezenas de milhares de mares como nada. Calmamente ela ergueu o martelo de guerra destruidor de mundos em sua mão e o apontou diretamente para os milhares de soldados à sua frente. Sua voz, antes suave e pacífica, tornou-se incomparavelmente fria, atravessando sua máscara de gás e chegando aos ouvidos de todos. Quebre-os! No segundo seguinte, um a um, cães gigantes com pelagem amarela saltaram instantaneamente, investindo rapidamente contra a densa saraivada de balas. Então, os bucaneiros com o sangue fervendo, brandiram suas pesadas lanças e alabardas e avançaram. Seus corpos extremamente tirânicos aceleraram a uma velocidade considerável. Cada passo que davam no chão criava um buraco profundo, produzindo um assobio estridente no ar. Os lunarianos bateram suas asas negras e alçaram voo, lançando um ataque em mergulho do céu em direção ao mar infinito de pessoas. Nas fileiras da frente da formação dos piratas do Barba Branca, os 16 comandantes de divisão e dezenas de capitães piratas olharam para as figuras altas que avançavam em sua direção como uma manada de mamutes, e seus rostos mudaram instantaneamente. O que são essas coisas? Que físicos assustadores! Eles são quase tão fortes quanto gigantes, não são? Marco e os outros não conseguiam imaginar o que aconteceria quando dezenas de monstros, cujo tamanho era muito menor que o de um gigante, mas cuja força e físico não eram nem um pouco inferiores, se chocassem contra os piratas comuns atrás deles. A força de gigantes, mas com uma velocidade muito superior à dos gigantes, e o mais aterrador era que existiam dezenas desses monstros. Então, os cerca de 12 comandantes trocaram olhares em meio ao ataque, transmitindo a mensagem de que precisavam deter aqueles monstros ali mesmo. No entanto, no instante seguinte, uma série de rugidos aterrorizantes ecoou por trás desses monstros. Os rugidos aterrorizantes atraíram instantaneamente a atenção de todos os presentes, que inconscientemente olharam na direção do som. No local onde os piratas do Arcanjo estavam originalmente, uma nuvem de poeira surgiu de repente, obscurecendo o céu. Em meio à poeira, sombras escuras do tamanho de montanhas ondulavam, e pares de olhos escarlates perfuravam a poeira, irradiando uma selvageria arrepiante e uma intenção assassina. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.